Olá, alunos do canal Direito em Tela! Nossa aula de hoje é sobre o artigo 1814 do Código Civil. O artigo 1814 trata das pessoas que serão excluídas da sucessão, ou seja, das pessoas que não poderão ser herdeiras. O herdeiro que for excluído da sucessão não receberá a herança, pois entende-se que ele é indigno para receber a herança. Existem 3 motivos para um herdeiro ser excluído da sucessão. São eles: atentado contra a vida, atentado contra a honra, atentado contra a liberdade de testar. Vamos começar com o caput do artigo 1814, que diz: são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários. Então podemos ver que o artigo 1814 está tratando tanto de herdeiros de uma forma geral, quanto legatários beneficiados em um testamento, ou seja, tanto o herdeiro quanto o legatário podem ser excluídos da sucessão. Vamos começar estudando os herdeiros e legatários que serão excluídos da sucessão, descritos no inciso 1 do artigo 1814. Os herdeiros e legatários excluídos da sucessão com base no inciso 1 serão excluídos da herança por terem cometido um atentado contra a vida do autor da herança. Diz o inciso 1 que serão excluídos aqueles que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendentes ou descendentes. Então podemos ver que os herdeiros ou legatários serão excluídos da sucessão quando forem autores ou coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa de homicídio doloso contra o autor da herança, contra o cônjuge do autor da herança, contra o companheiro do autor da herança, contra o ascendente do autor da herança ou contra o descendente do autor da herança. Devemos fazer algumas observações interessantes em relação ao inciso 1. A primeira observação é que o herdeiro, para ser excluído da sucessão, não precisa ser o autor do crime. Ele também poderá ser excluído se ele for ou coautor ou partícipe do crime. Então, por exemplo, se o herdeiro participou do crime, mas não foi ele quem tirou a vida do autor da herança, esse motivo já é suficiente para ser excluído da sucessão. Segunda observação: o homicídio ou a tentativa de homicídio devem ser dolosos, ou seja, devem ser intencionais. O homicídio culposo não causa a exclusão do herdeiro. Então, por exemplo, se o herdeiro atropelou sem querer o autor da herança, que é um homicídio culposo, ele não será excluído da herança. Terceira observação: o crime deve ser cometido contra o autor da herança ou contra o cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente do autor da herança. Então, por exemplo, se o herdeiro matar o seu irmão, ele será excluído da herança do pai e do avô, pois o herdeiro matou um descendente do autor da herança. Vamos ver um exemplo. Pedro atirou e matou a sua madrasta Maria, esposa de seu pai João. Pedro cometeu um crime doloso contra a esposa de seu pai. Um mês após o ocorrido, João faleceu de infarto e deixou herança. Pedro, autor do crime doloso, cometeu um crime contra a esposa do autor da herança. Por esse motivo, Pedro será indigno para receber a herança de seu pai e deverá ser excluído da herança nos termos do inciso 1 do artigo 1814 do Código Civil. Agora vamos estudar os excluídos da sucessão descritos no inciso 2 do artigo 1814. Os herdeiros descritos no inciso 2 serão excluídos da herança por terem atentado contra a honra do autor da herança. Diz o inciso 2 que serão excluídos da herança aqueles que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro. Podemos verificar que o inciso 2 cita 2 atos que podem ser cometidos pelo herdeiro. O primeiro ato é a denunciação caluniosa em juízo, ou seja, o herdeiro instaurou um processo criminal imputando ao autor da herança um crime, mesmo sabendo que o autor da herança era inocente. Por exemplo,
Pedro ajuizou uma ação criminal contra seu pai, João, acusando-o de ter desviado o dinheiro da empresa em que são sócios, mesmo sabendo que João era inocente. João faleceu e deixou a herança. Considerando que Pedro acusou caluniosamente seu pai em juízo, Pedro poderá ser excluído da herança por ter cometido o ato de denunciação caluniosa contra o seu pai. O segundo motivo para a exclusão de um herdeiro acontece quando o herdeiro pratica um crime contra a honra do autor da herança. Nesse caso, o herdeiro comete um crime de calúnia, difamação ou injúria contra o autor da herança. Por exemplo, Pedro e seu pai João são sócios da empresa X. A empresa X passou por dificuldades econômicas e não teve recursos para pagar o 13º dos funcionários. Pedro fez uma reunião com os funcionários e maliciosamente espalhou que seu pai havia se apropriado indevidamente dos recursos para pagamento do 13º. Podemos ver que Pedro cometeu um crime contra a honra de seu pai, pois Pedro sabia que o pai não havia desviado nenhum valor da empresa. Assim, Pedro pode ser excluído da herança de seu pai por ter cometido um crime contra a honra de seu pai. Por fim, o inciso 3 do artigo 1814 diz que são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Nesse caso, o herdeiro será excluído da sucessão, pois atentou contra a liberdade de testar do falecido. Quando o inciso 3 diz que o herdeiro que inibir ou obstar o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade, quer dizer que o herdeiro impediu o autor da herança de fazer um testamento, que é um ato de última vontade. Vamos ver um exemplo. João é idoso e cadeirante. João possui um grande patrimônio e possui 2 filhos, Pedro e Maria. João pretende fazer um testamento e deixar 50% de seu patrimônio para um sobrinho de João, que ele gosta muito. Pedro, sabendo da intenção de João de deixar os seus bens para um sobrinho em um testamento, impede João de fazer o testamento, deixando-o em cárcere privado e ameaçando-o de perigo de morte. Podemos verificar que Pedro utilizou de meios violentos para impedir João de fazer um testamento e impediu que João dispusesse livremente de seus bens em um ato de última vontade, que é o testamento. Assim, Pedro pode ser excluído da herança por ter inibido seu pai do direito de fazer um testamento e dispor livremente de seus bens. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Nos termos do artigo 1814 do Código Civil, são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que forem autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa de homicídio doloso contra o autor da herança, o cônjuge do autor da herança, companheiro do autor da herança, ascendente ou descendente do autor da herança. Também serão excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra sua honra ou do cônjuge ou companheiro do autor da herança. Da mesma forma, serão excluídos o herdeiro ou legatário que, por violência ou meios fraudulentos, inibir ou obstar o autor da herança de fazer um testamento para dispor livremente de seus bens por um ato de última vontade. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal Direito em Tela.